Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, aquele programa com azedinho doce, né? Porque é o programa de despedida do meu amigo e um dos criadores junto comigo da maluquice, que o Surra de Lúpulo foi, será... whatever. Que isso, hein? Filosofia pura. Hoje nós vamos fazer um programa leve, especial para esse meu amigo, esse grande amante da cerveja artesanal, o rei das referências infinitas. Nunca vi, Jesus. E relembrar bons momentos, histórias que vivemos juntos por aqui, né? Para isso, a gente contou com uma gravação aberta com os nossos mecenas que vão ajudar na louca construção dessa pauta. Antes de pedir e prosseguir com esse caos que a gente vai ter aqui agora, a gente quer dar um recado muito importante. O Clube da Coisa Linda tá de volta com força total e para fazer parte da Cosarada, você pode escolher por 3 planos diferentes. Para assinar, acesse o site cosalindadelojinha.lojavirtualnuvem.com.br e escolha o plano certo para você. O melhor de tudo é que quem é mecenas tem condições especiais e um desconto de até 17% na escolha de qualquer um dos planos se o pagamento for feito no Pix. Você não pode ficar fora dessa. Vamos deixar o site na descrição do episódio e também no nosso blog para você poder fazer a sua compra. Agora sim, Leandro. Olá, gente. Olá, Luz. Olá, pessoas. Olá, mecenas que estão aqui. Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar de Truman. E aí, no final, a gente vai saber. Mas é o Truman. Ah, puta que pariu, Marquinhos. É o show da vida de Truman? É, por aí. Brilho eterno de uma mente sem lembrança? Não, porra, mas essa referência é maravilhosa. Inclusive, mesmo elenco não, né? Mesmo ator. Mesmo ator. Maravilhoso, maravilhoso. E a gente bate esse papo aqui bebendo alguma coisa. Às vezes cerveja, às vezes café, às vezes suco. Já teve de tudo. Já teve convidado que bebeu uísque, já teve convidado que bebeu cachaça. E a gente bate papo bebendo alguma coisa. E eu quero saber aí de vocês. Vamos lá, Jara. O que você tá bebendo aí na Austrália? Às 9 da manhã na Austrália. Bom, é que eu tô tomando um café e comendo aqui um bolinho aqui, que é o meu café da manhã, que eu tô no trabalho. Muito bom. Alex, o que você tá bebendo aí em Minas? Cara, pior que eu não tô bebendo nada. Acabei de jantar agora, tô seco, nem água tô tomando aqui. Ó, bebe água, rapaz, bebe água. Ele tá se preparando pro Natal, fazendo cidra. Porra. Eu tô me preparando pra semana que vem, que eu vou estar lá na Alemanha. Ah, safado. Bebe coach. Eu tenho que dar uma segurada. Giovanni, você aí, o que você tá bebendo? Ah, tô bebendo uma Heineken aqui. Boa, boa. Wagner, e você, rapaz? Devaneios do velhaco, sussurro do bosque. Oh, meu Deus. Porra. Selvageria pura. Boa. Cara, o cara abriu a adega, filhão. Mas ele não te amou, ele tá bebendo sozinho, então. Aline, querida, o que você tá bebendo? Estou bebendo água, por quê? Porque às 9h30 eu vou pro bar ver o jogo do meu fogão, então eu tô tentando me acalmar. É boa. Boa. Quanto que vai ser o jogo hoje? Nem condição de falar a respeito, não sei, eu prefiro não, sei lá. Tá bom. A bolinha de estresse tá um pouco mais estressada que o normal, pessoal. Ansiosa, fiquei ansiosa. Você, Maurício, já mostrou copo, já fez tudo, mas fala agora, Maurício, o que você tá bebendo? Bebendo a nossa tradicional quack, em homenagem aqui ao meu amigo Leandro, aí quebrando um pouquinho o jejum, né, da cerveja. Boa. Mas você merece. Obrigado, querido, obrigado. Kaique, vai beber, rapaz? Vou beber essa daqui, a Brett da Dádiva. Olha! Vocês pra serva aí. Ah! A gente tinha comprado todo mundo junto e aí vamos abrir hoje, né? É aquela receita do Boçada. Receita premiada do Fábio Boçada que a galera comprou lá no grupo. Exatamente. Muito legal, as minhas estão na geladeira. Eu falei assim, que data melhor pra abrir, né? É hoje. Porra, lisonjeado. É. E Samuel, o que você vai beber? Tô tomando uma Horda Dourada do meu amigo Daniel, da cervejaria Zanadu aqui de Brasília. A Lud conhece. Porra, que saudade. Saudade da Zanadu. Muito bom. Cíntia, o que você tá bebendo aí, minha amiga? Você entrou bem na hora de falar isso.
bem no momento, cravado. Ajuda na Aguinha aguinha com gás. Não tô bebendo nada ainda, não. Ele falou no tom de culpa. Cheguei atrasada. Tô bebendo nada ainda não. Completamente pega, né? Assim. Beleza, não, o importante é estar aqui. Tô bebendo nada ainda não. Muito bom, galera. E Lud, o que você tá bebendo? Eu acabei de derrubar uma garrafinha guardada há muito tempo de Coca Zero, né? Era uma Coca de guarda. Tô aqui limpando o paladar com a minha Petrópolis envelhecida geosmina da SEDAI, Águas do Rio. Mas eu tô querendo saber o que o show da vida de Truman, o homem das referências, o urso louco do pica-pau, o cacete A4 que eu não vou lembrar mais, tá bebendo hoje, Brasil. Tô bebendo, gente, Heineken 00, porque na boa, sábado, eu meti o pé na jaca de um jeito que eu não deveria ter feito, mas foi aniversário de 18 anos do meu filho. Fiz aquela régua que eu botei lá no grupo. E a gente comemorou muito. E aí eu falei, gente, agora são aqueles 10 dias que a Lud fica puta que eu falo e ela fala que eu não cumpro, mas 10 dias eu cumpro sim. Agora aquele período pra equilibrar a saúde, falar pro fígado que eu gosto dele, para ele se sentir amado, né? Segurar um pouco o refluxo. Então eu tô na Heineken 00, saúde, gente, ó, com copíssimo, tradicionalíssimo do Surra, aqui, ó, primeira edição. Saúde! Bom, gente, se vocês querem ajudar a gente, mas a grana tá curta, não tem problema. Ajuda a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal, do Leandro. Acho mais difícil, eu acho que é mais fácil gostar de cerveja artesanal e olha, o mercado é pequeno, hein? Ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar o combo 5 estrelas mais comentário, não é pro podcast, no Deezer, no Spotify, aí a gente tocha humana de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Gente, vamos lá. Eu não sei nem por onde que a gente vai começar. Eu fiz uma pauta nada a ver com nada. Nada a ver com nada mesmo. E aí eu vou fazer uma pergunta pro Leandro aqui. Eu acho que vocês podem contribuir na medida que queiram e que possam, levantando a mãozinha pra isso não virar um cabaré, né? O Leandro podia contar pra gente um programa icônico pra ele e por quê. Mas eu vou dificultar um pouquinho pra ele. E vou dizer que ele não pode dizer que o programa icônico pra ele é o sobre alcoolismo. Vacilona! Porra, 4 anos e meio gravando junto, pai. Não tinha como. Aí, enfim, diga pra gente aí, então, o seu segundo programa mais icônico, porque a gente sabe como é especial esse programa pra você, todo mundo já conhece um pouco essa história. Então, conta pra gente aí um segundo programa icônico. Cara, assim, sim, o mais icônico pra mim é o do alcoolismo, mas eu acho que tem uma série que a gente fez que pra mim ela foi muito icônica, muito mesmo, que foi a série das escolas, que a gente fez 2 programas para cada escola cervejeira, e aquilo ali me mostrou, com os convidados que a gente chamou e com as pessoas que participaram, que deram aulas, né, brincando aqui, mas aulas, mostrou que a escola, ela nasce do consumidor, pelo menos foi essa interpretação que eu tive, isso nunca mais saiu da minha cabeça, sabe? Ela nasce do consumidor, ela não nasce da fábrica, ela nasce da maneira que as pessoas consomem, de como as fábricas, como a indústria produz para aquele público. E aí isso me deu uma bela explodida em mudar a mentalidade que a gente estava tendo até em todos os programas que a gente fazia antes, que quando a gente perguntava de escola brasileira, a gente ia na produção. Né? Como ter o nosso lúpulo, como ter o nosso terroir, como ter a nossa coisa, a gente ia na produção. E aí, quando você vai escutar a origem da escola alemã, nasce de como eles bebiam. Escola belga, como eles bebiam, né? E tudo isso. Eu falei, cara, isso não nasce necessariamente da produção. A ordem nasce na boca, né? Não nasce lá na fábrica, não. E aí deu uma explodida na cabeça, assim. Existem vários outros, né? Se eu parar para pensar aqui, eu acho que os que a gente fez, que
tiveram participações de pessoas muito à vontade para falar sobre o consumo e sobre a produção de um jeito muito sem melindres. Foram os mais icônicos, foram assim, bem icônicos para mim também. Chamar a Oda. Quando a Oda fala, cara, meus ouvidos ficam desse tamanho, sabe? Porque ela fala com desprendimento de, cara, eu vou falar minha visão, minha interpretação tal, e de um jeito muito desapegado e sem melindres, mas com muita generosidade, de querer fazer a coisa melhorar, sabe? E aí é muito legal, né? Isso era muito bacana. Sobretudo porque rende muita treta. Rende muita treta, as bigornodas. E aí, vocês querem compartilhar na cabeça de vocês aí um programa icônico que vocês acharam assim que, sei lá, o senhor Leandro conduziu comigo? Alguém quer dar a sua contribuição? A hora é agora, levante a mãozinha ou cale-se para sempre. Giovanni? Não sei se o programa como inteiro, mas eu lembro que teve aquele que falou da Devassa, que acho que foi com o pessoal da Eisenbach. Eu lembro que ele falou com bastante nostalgia daquela época, assim, quando ele começou a ver as cervejas, que tinha lá vários estilos começando e tudo mais. Sim, sim. E ali foi bem a origem mesmo aqui no Rio, né, das cervejas artesanais. Pelo menos foi um dos meus primeiros contatos com as cervejas artesanais aqui no Rio, foi a Devassa. Porque eu não estou falando de importada, né? Porque as importadas eu já estava bebendo a Erdinger, já estava bebendo a Franciscaner, já estava bebendo algumas. Isso era 2003, 2004, por aí. E aí, de repente, os caras criam a Devassa. E com aquela pegada de boteco mais limpinho, que agora é muito comum aqui no Rio, e com os 5 estilos diferentes, né? Envelheceu mal, né? Envelheceu muito mal. Hoje em dia, com o olhar de hoje, Devassa é completamente absurda você objetificar tanto as mulheres na cerveja a ponto de dar nomes estereotipados, estigmatizados, né? Mas é, sim, marcante, bem marcante mesmo. Alex, manda tua brava aí, quero saber. Eu vou citar um programa que uniu assim, o programa de vocês com um outro pessoal que eu acompanho quase que diariamente, que é as meninas do Nunca Vi Cientista. Né? Então, a entrevista que vocês fizeram com ela, a participação delas no programa, achei massa pra caramba. É um canal que eu sigo provavelmente desde o início. Né? Eu acho que eu comecei a seguir elas desde o início do canal delas. E eu achei assim, que essa informação que elas passam, da forma como elas passam, né, trazida para o mundo da cerveja, para mim foi sensacional. E já que citou a Devassa, eu vou fazer aqui uma menção honrosa, né, porque eu também tenho um histórico bem longo com a Devassa. Eles abriram um bar aqui em BH, não lembro exatamente quando, mas deve ter, eu acho que bem mais de 10 anos, deve ter sido 2011, 2010, eu acho. E era esse esquema, assim, era um bar muito bacana, o chopp sempre fresco. Eu estava começando a entender, né, essas questões de cerveja mais diferente e tal. E realmente era um ponto fora da curva aqui em Belo Horizonte. Até então, o que a gente tinha de boteco, que era botecão mesmo, né? A gente praticamente tinha botecão, tinha Krug, a Baker e só, basicamente. O resto era botecão. E aí eles vieram com essa proposta, né? Cerveja diferente, né? Aqueles 4, 5 rótulos. Já era ali uma explosão de cabeça. Mas aí depois que a gente começa a entrar de cabeça nesse mundo, a gente começa a ver que aquilo ali, né, vai ficando para trás, né, vai ficando meio datado, né, não saiu daquilo ali, a questão dos rótulos, o nome da cerveja e tal, mas assim, enquanto cerveja mesmo em si, ficou muito naquela coisinha ali, talvez por isso que ela não conseguiu sustentar no mercado. Eu nem sei como é que tá a Devassa hoje em dia, não tenho visto mais o mercado, mas eu lembro dessa época com uma certa nostalgia. A Devassa aconteceu com ela o que aconteceu com a maioria das primeiras cervejas que foram vendidas nesse início, né? Elas foram praticamente desmontadas e reduzidas a um rótulo apenas, que era para virar muito mais volume e distribuição do que qualquer outra coisa. Então, no supermercado você vai achar uma American Lager e nem sei se é puro malte, a gente sabe que isso não faz a diferença, mas é só pra gente exemplificar aqui. E você, Wagner, qual é o icônico para você? Um programa que eu gostei muito e ontem, essa semana eu vi um post, foi com o Preá,
sobre os botecos no Rio de Janeiro. Maravilhoso. Achei assim uma visão super interessante, muito legal. E ele, com a queda, né, do X, ele atualizou no Instagram, chegou para mim essa semana, eu acho. Ele fez uma atualização, aí parece que fecharam 4, abriu mais 2, enfim. Hoje são 71 botequim, né, na visão dele e tal. Eu achei aquilo ali muito legal. Eu fiquei muito interessado, eu fiquei lendo o que ele escreveu. Achei muito legal, assim, me bateu legal. Foi um programa que eu gostei bastante mesmo. E ele fotografa bem. Além de outros, óbvio, né? Mas esse foi um que assim, me vem na mente, assim, ó, de prima. Até porque eu vi recentemente o post dele e tal. Ele postou sobre cadeiras. Sim, maravilhoso. Ele postou sobre cadeiras. Eu vi isso hoje. Maravilhoso. E ele fotografa bem e escreve bem, né? E ele tem essa sensibilidade do olhar da rua, que eu acho muito legal. E nesse programa já começou a explodir na minha cabeça, porque eu não sabia que ele tinha sido apaixonado por cerveja artesanais até a hora que ele falou pra gente. Pois é, né? O cara saiu... E aí quando ele entregou isso... Você nem espera isso, né? Ele era um beer geek, né, o cara? Exatamente. Era um beer geek e no papo com a gente, se não me engano, ele abre uma, sei lá, uma boa, uma Antártica. Não abre, né? Nem original. Não, eu tô aqui bebendo 600 ml, tô aqui abrindo a minha boa e tal. Falei, cara, como é que volta? E ele falou, cara, volta. É muito louco, muito legal, muito legal. É muito assim, eu achei muito maneiro. E realmente o olhar dele é um olhar que até hoje eu acompanho, né? Eu sigo o perfil dele. Eu conheci o perfil dele nessa época do programa, né, porque a Lud fez o convite para ele participar e tal, do Boteco do Surra. E aí, quando eu comecei a ver quem era, a gente, antes de gravar, a gente dá uma vasculhada na vida do convidado, né? Então a gente foi ver quem era, tal, parará, e eu falei, cara, que olhar irado. Muito legal. É interessante que eu conhecia ele, que ele é de Volta Redonda, ou ele viveu em Volta Redonda há algum tempo, né? Então, assim, lá atrás, Beer Prost é um bar tradicional aqui, foi o primeiro bar de cervejas e tal. Ele era aquele cara mesmo que era referência, todo mundo gostava que ele desse opinião sobre a cerveja e tal. E aí depois você vê ele, cara, botequim, igual a Lud falou, Antártica e tal, você falou, que rolou, né, nessa volta e tal. Aí foi uma visão diferente do que eu tinha dele, né? Então foi bastante interessante também. Foi muito legal, Exato. Foi muito legal. Bom, eu vou dar o meu icônico, porque na verdade não é um programa, são vários programas, porque a gente aqui fez o Sonho Sonhado junto, esse sonho maluco aí que vocês assistem, né? O Wagner não quis falar, mas ele adora a série histórica. É pilha, brincadeira. Adora. Essa aí. Adora. Mas um programa que foi muito louco, assim, a gente tava virando o ano, cansado já, trabalhando muito no primeiro ano, não sei o quê. Eu falei, porra, Leandro, e se a gente chegasse e convidasse o Garrett Oliver? Aí o Leandro falou pra mim, porra, será? Eu falei, sei lá, né? O que custa? Ele, pô, nada. Aí peguei eu, meu Google Tradutor, mandei um e-mail pra ele. Cara, na gentileza, responde o e-mail top. Eu falei, agora, e agora? O que a gente faz? Enfim, deu super certo. Foi um programa incrível. A gente explodiu a cabeça de muita gente, porque as pessoas não faziam ideia de que a gente ia trazer um cara desse de cara pra fazer uma entrevista internacional. E foi o programa 91, se não me engano, ou seja, antes do nosso segundo ano. Por aí. Não, durante o segundo ano, né? Na execução do segundo ano, exatamente. Na execução da segunda temporada. Exato. Vamos ouvir o que Kaique aí. Fala com a gente, Kaique. Cara, acho que seguindo até esse lance do Garrett Oliver, assim, a pergunta pro Leandro sobrou alguém que você gostaria de ter entrevistado aqui no Surra? Cara, a gente... Boa pergunta. Sugestão de pauta pro futuro. A gente tentou muito uma pessoa, depois que a gente conversou com a Bárbara Gância, a gente tentou muito uma pessoa e a gente foi negado várias vezes por motivos, eu acho que da treta que estava acontecendo na época. Eu queria muito falar com a... Me desculpem, parece que estamos com problemas técnicos. Bom, então, me perdoem. Muito assim, de putz, ouvir essa visão. Acho que a gente nem ia falar sobre com ela, né, Lud? A gente nem tava falando. O que a gente queria falar era essa visão de equilíbrio, né? De moderação, né?
de moderação, a gente queria trazer essa perspectiva. Mas na época a gente bateu na porta, tentamos ir por mais de um caminho e a gente foi negado, assim, eu acho que porque a assessoria deve ter falado, não, vamos deixar ela não falar mais sobre esse tema, que a gente percebeu que o público não curtiu. Então vamos tirá-la desse círculo. Mas também teve na pegada de falar sobre o consumo exagerado, a gente tentou muito também, porque a gente é doido, né? Vamos combinar. Partindo desse princípio, a gente é maluco. Nando Reis, Lázaro Ramos, tentamos muito. Gente, Jesus, Maria José. Não, mas o Nando Reis tinha a ver com alcoolismo mesmo, com tratamento, etc. Lázaro Ramos é porque a gente é doido, Fernanda Gentili é porque a gente é maluco. Então tem que é isso, gente. Se não mirar nessa galera, a gente não acerta em outras. Então, porra. Né? Samuel, conta pra gente aí. Bom, eu sempre gostei muito das séries de ciências, da cerveja com a Guabilando, teve outros também, que eu não lembro agora. As séries de história com o Sérgio Barra e os que vocês fizeram também, só vocês, com a consultoria deles. Mas o que veio aqui na minha cabeça quando você fez a pergunta foi o último com o Leandro do Cerveja Fácil. Foi por conta dele e que eu passei a tentar fazer cerveja. Não tá dando certo, não. Mas a gente chega lá. É isso aí. E, bom, agradecer porque, conheci tanta coisa nova por meio de vocês, gente nova, fiz amigos. É isso aí. Muito legal. Muito bom. Cara, eu acho muito legal quando a gente conversa com o Leandro Oliveira, porque ele é realmente apaixonado por aquilo, né? Ele é realmente apaixonado em fazer cerveja e ele vive as dores e delícias de produzir conteúdo intensamente. Então, toda vez que eu gravei com ele, quando terminava o programa, eu falava, eu fico com vontade de fazer cerveja quando eu te escuto falar sobre fazer cerveja, cara. Ele até, da última vez, ele me zoou. Ele falou, você só mente, você só engana. Você fala que tem vontade. Eu falei, mas vontade dá e passa, né? Vontade vai embora. Mas ele é muito apaixonado, cara. Ele é muito legal. E o Sérgio é um cabeção, né? Um mega estudioso, um mega também apaixonado pela história da cerveja, e aí ele traz, e também com essa pegada de ele batalhar contra os mitos, que é uma coisa que eu acho muito legal, sabe, assim, do historiador, de falar, não, peraí, vamos começar a desconstruir as mentiras tão repetidas, e aí ele começa a fazer por esse caminho, eu particularmente, eu acho muito legal, muito legal. Muito bom. Muito bom. A gente nunca viu essa sala tão cheia, meus amigos. Vocês estão até... Chega um pouquinho para lá, que tá apertado aqui. Então, essa pergunta é um pouco capciosa. Eu acho que eu vou fazer, mas eu acho que ele não vai poder responder. Eu não me lembro. Você não vai responder? Eu lembro. Vai? Uhum. A gente já gravou com todo tipo de gente. Com gente que sabe falar bem, com gente que não sabe falar bem, mas que depois a edição dá um brilho. Com gente que fala pra Dedéu, a gente teve que cortar muita coisa. A gente já falou com todo tipo de gente, tá? E aí eu queria que o Leandro, de repente, contasse pra gente um programa que na gravação, o corpo dele, a alma saiu do corpo. Sabe? Quando a pessoa fala, caraca, eu tô cheio de coisa pra fazer no trabalho, eu tô ouvindo isso aqui agora. Ou porque o convidado viajou, ou porque você tava com a cabeça ruim. Você quer dividir com a gente? Sim. Eu acho que soma. E eu falei um pouco dessa série. Cara, foi o... Isso! O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. Que é um querido. Ele foi um querido. Mega de... A Lud só tá lembrando da minha cena. A gente gravando e eu assim, ó. Aí eu fui derretendo. E a gente tem umas coisas que a gente faz que as pessoas não sabem, né? Mas a gente fica com a pauta aberta e a gente se comunica pela pauta. A gente manda, ó, isso aqui é um gancho. Você quer puxar um gancho aqui ou eu puxo? Pô, rendeu pouco essa resposta. Vamos puxar mais aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a gente fica tendo conversa paralela. Aí eu tô assim, um olho no peixe. Na época eu gravava, a minha câmera não era aqui, era aqui. Era nesse monitor, eu tenho 2 monitores. Eu tava aqui assim, e eu tô assim, eu já não tava mais olhando o que tava acontecendo ali. Eu tava só com a pauta aberta aqui, e eu tava assim. Aí daqui a pouco aparece na pauta, sua alma saiu do corpo. Aí eu fiz assim. Não, cara, sabe o que foi pior? É que ele mesmo fez o meme da... Como é que é o nome do fantasminha saindo. Não, do fantasminha, mas daquele não tem do forró, não. Calypso!
Aquela mulher do Calypso. Da Joelma. Joelma, tipo, era o Leandro, assim, o corpo saía, assim, a alminha dele. A alma saindo. Gente, é verdade, o programa ficou ótimo. Você vai ouvir o programa editado, você fala assim, caralho, quanta informação. Mas às vezes é isso, a pessoa é um pouco monocórdica. Aí fica difícil também, não dá entonação. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente pegou, porque assim, eu não sou formado em jornalismo, nem a Lud, então fazer entrevista é muito difícil, né? Primeiro porque você tem que se interessar pelo tema de verdade para tentar puxar os ganchos, né? Para ir cavando aquilo. E a outra é, o entrevistado nem sempre tem ponto final, cara. Tem entrevistado que não para de falar. E aí você assim... Aí você pega um entrevistado que não para de falar e é monocórdio, aí você vai ficando assim, aí vai derretendo. Mas a alma da Lud também já saiu, e eu fiz figurinha dela também de Joelma. Aí esse programa eu não lembro, porque não fui eu que apanhei, mas a tua alma já saiu também, não foi só a minha, não. Nossa, a minha alma já saiu. Já passei muita raiva na frente desse microfone, mas hoje não é sobre mim. Hoje não é sobre mim, hoje é sobre o Leandro. Vocês, o Wagner, a gente sabe quando é que a alma dele sai, que é programa histórico, então amanhã você pula, tá, o programa de amanhã. A gente já sabe, a alma do Wagner sai quando ele ouve o programa histórico, mas dá o play, pra ajudar dá o play lá. Fala assim, gente, esse programa que vocês fizeram foi chato. Vou deixar vocês agora pegar e tacarem o ovo podre na gente. Qual foi o programa assim, cara, que tempo que eu perdi? Jara, você tá muito quieto. Fala aí, fala um programa. Um programa que você falou, cara, perdi 40 minutos da minha vida. Eu não vou chegar ao extremo de falar que eu perdi 40 minutos da minha vida, mas eu não sou um cara muito de números. Então, os resultados da pesquisa, às vezes eu tô ouvindo e tô dirigindo, tô assim, nossa, eu tenho que colocar uma música, uma coisa assim, porque eu vou dormir aqui. Perfeito. Sensacional. Alguém mais quer compartilhar um? Silvio, você está muito quieto. A professora que olha na classe, quem está quieto. Quem está dormindo. Quem está aí quieto? Fala pra mim, Silvio, qual foi? Quem a alma saiu do corpo. Na realidade, na maioria das vezes, quando tem a gravação ou quando eu estou ouvindo o programa depois, eu estou no trabalho. Então, quase sempre eu coloco o celular do lado, estou escutando ali o programa e tô trabalhando. Então, tipo, não tem como eu falar o que a alma saiu do corpo, ou o que pra mim, tipo, teve alguns que pra mim foram os melhores, sim, melhores assim. Eu sou geminiano, então é difícil de eu escolher o foco. Mas, tipo assim, eu vou falar vários. Mas dizer que um ou outro eu, tipo, saí da alma completamente, não. Mesmo porque eu sou um cara muito fã de conhecimento. Então, tipo, tudo que vai falando, por mais banal que seja, eu tô escutando, eu tô ali prestando atenção, entendeu? Então, é meio difícil de falar o programa que eu não gostei. Por todo, assim, né? É um político, hein? Vote nele. Foi agradável demais, né? Foi gentil. Não tem como. Alex, ele não levantou a mão, não. Ele espancou a câmera. Ele falou, deixa eu falar. O Alex falou, agora eu vou desabafar, vou botar pra fora. Não é isso, não. Mas assim, não é nem que eu não goste, não, mas os programas daquela série de duelo cervejeiro, de duas cervejarias. Dueto e cervejeiro. De região diferente. Dueto, isso. Era um tipo de programa que assim, não me pegava muito, não pegava muito a minha atenção. Quando é uma entrevista ou um programa com uma cervejaria específica, contando a história e tal, não sei o quê, aí, beleza, não me interessa mais. Agora, quando é duas, eu não sei se eu perco meio a conexão, ali, perco meio a atenção. Tá um falando, depois fala outro, e fala outro, eu já me perdi de quem tá falando, porque geralmente eu ouço fazendo alguma coisa, né? Aí eu tenho que voltar para saber, não, peraí, esse é o cara lá do Piauí ou é o cara lá do Rio Grande do Sul? Então, geralmente, eu fico meio perdido mesmo. Mas não que eu não gosto, assim. Até porque, assim, né, eu sou ouvinte desde o início, né? E eu sou ouvinte de podcast desde 2005. Então, eu tenho aí uma gama de formatos completamente diferentes que me agradam. Então, essa variação de formatos dentro do Surra é uma coisa que me faz ter uma boa conexão assim, com o programa como um todo, que cada semana você tem uma coisa diferente ali. Então, não tem nada assim, que me desagrada, não. Mas os duetos, realmente, eu ficava meio perdido ali de quem tá falando, desse cara da onde, esse cara dali, esse cara daqui, me perdi. Você imagina quem vai ouvir esse programa que a gente tá gravando agora. Se vai ficar perdido ou se não vai, com 399 vozes. Mas
Paciência, meus amigos. Peguem um papel e caneta. Vamos lidando. Vira mecenas, pô. Boa, Kaique, é isso. Aí conhece todo mundo. Aí, boa. A Lili tá quietinha, ela deve estar na paciência, na calma. Não, eu estava vendo o Alex falando e eu sou obrigada a dividir a opinião com ele, porque assim, eu comecei a apelidar de rinha cervejeira. Falei, gente, eu tô perdida. E a mesma coisa, eu, assim como o Silvio, eu via no trabalho. Aí a chefe falando, e no final eu falei, gente, eu não entendi nada. Eu quê? Enfim, aí ficava irritado e parava de ouvir. Então, realmente, a parte da rinha cervejeira não era das minhas preferidas, não. Mas, se for pra falar também de coisas boas, eu acho que as escolas cervejeiras devem ter ouvido, sei lá, cada episódio umas 5, 6 vezes. Opa! Eu já tava praticamente decorando, assim. Boa. Já tava ficando meio... Essa série, pra mim, ela é muito... Ela é muito boa. E também todas que a Carolina Oda aparece, a Bia também, sabe? Ouve, dá vontade de sair anotando, e aí volta. Aí o episódio vira 3 dias, porque você fica com aquilo ali ainda ecoando semanas na sua cabeça, mas, no geral, tudo amor. Exceto a rinha cervejeira. Já anotando aqui pra limar na próxima sequência. Não vamos brincar. Mas olha só, teve um programa, eu vou puxar um gancho pra mim mesmo, hein, Lud? Sobre esse lance de programa chato. Eita. Que eu não achei chato. O programa final eu não achei chato. O bate-papo não foi um bate-papo muito, muito maravilhoso. Foi um bate-papo meio assim. Mas foi um programa que ele ficou aquém do que a gente esperava, que foi o... Gente, pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não. Isso é uma vergonha. Pô, a gente esperava um programa de explodir a cabeça, de falar assim, cara, olha só, essa é uma realidade que tanto empresário vive, que tanto mestre cervejeiro vive, de ver todo aquele depósito que é colocado ali de expectativas encerrar, tal. E aí foi um programa aquém, sabe? Ficou aquém. Ele não ficou um programa que era o que a gente esperava. Não sei você, Lud, qual foi a tua percepção, mas a minha percepção foi essa. Quando terminou, acho que a gente chegou a se falar, porque a gente também se fala depois dos programas. Pô, esse programa foi ótimo. Pô, esse programa, minha alma saiu, tal, parará. Mas a gente acaba se falando um pouco depois. E aí, esse programa acho que a gente chegou a se falar, né? Que deu uma... Mas esse programa foi odioso, porque assim, o convidado, quando a gente chega e fala assim, a gente pensou nessa pauta, pensamos em você, tal. A pauta com... Se não me engano, era uma pauta original do Eto Cervejeiro. Aí o falou, poxa, a gente vai encerrar as atividades, de repente procura outra pessoa, achei legal. Eu falei, então, você topa, porque eu sou louca novamente. Falei, porra, então você topa falar do tipo, o que vai acontecer? Você vai fechar, porque, porra, é muito importante compartilhar isso, sabe? Tem muitas pessoas que falam, cara, e aí, o que acontece? Quando a cerveja acaba, ela vai pro céu das cervejarias? Ela vira guarda-chuva, vira pombo? O que acontece? E aí, tipo, ele prometeu mundos e fundos de papo, e na hora de entregar, meus amigos, não foi isso. Mas a gente também entende, o cara devia estar chateado porque tava fechando um negócio e tal. Mas enfim, se não tô à vontade pra falar sobre isso e tal, blá blá, mas não foi o que aconteceu. Foi um programa um pouco abaixo, assim, da expectativa. Total. Agora a gente podia falar de mania, né, cara? O Leandro não parece, não? Ih, tu ama mania. Não parece, não? Mas o Leandro melhorou. Mas no começo das gravações, lá nos idos de 2020, ele tinha uma mania muito doida pra gravar. Você vai contar ou eu vou ter que contar? Você tá falando minha mania própria? Nem cheguei na hora do falar errado. Então eu não sei que mania é essa. O que você fazia pra abafar o som? Ah, caralho, isso era maravilhoso, cara. Isso era maravilhoso. Caraca, muito bom. O nosso microfone não era microfone bom. Era um microfone chechelento pra caramba. Tanto o meu quanto o da Lud, né? Dá pra ouvir pela qualidade do áudio. E eu trabalho nesse escritório aqui, que é o escritório que eu tenho em casa. É um escritório que é um quarto aqui em casa e tal. E ele tinha muita ambiência. Você escutava os barulhos, né? Aí uma amiga minha, que é dubladora e que fez home studio, eu falei, Nandinha, me salva. O que eu faço? Ela... Usa toalha, tecido, usa esse tipo de coisa que abafa o som. Aí eu pegava
uma coberta gigantesca que eu tinha aqui em casa. Cobria quase tudo que era de madeira com cobertas aqui no escritório antes de começar a gravar. Só que a coberta principal é uma coberta de onça. Então, não importava o calor do Rio de Janeiro, eu gravava com uma coberta de onça, com o tampo da minha mesa, é um mesão. Ó, meu braço está aberto e eu tô bem no final da mesa. É um mesão coberto, eu tinha que levantar monitor, botar para debaixo do monitor a coberta. Eu cobria o máximo tudo que tinha possibilidade de ter eco, coisa lisa, né? Então, fórmica, essas coisas lisas, eu cobria com cobertas. E aí ficava uma favelinha muito louca aqui, sabe assim, o escritório ficava assim, um monte de coisa penduradinha, assim, era muito esquisito. A da onça era maravilhosa. E era um calor. Nossa, Lud, eu tinha esquecido disso, Lud. É. Ainda teve uma outra parafernália que tu fez também, que era, como o microfone era ruim, você comprou umas coisas, botou o microfone dentro de uma caixa. Não teve um negócio desse? Mas aí não é mania, aí é professor Pardal. Aí era cervejeiro caseiro fazendo gambiarra. Eu peguei uma caixa, forrei com isolamento acústico de estúdio, aqueles que se parecem caixa de ovo. Forrei a caixa e eu botava o microfone dentro e eu gravava de dentro da parada assim. Com o microfone aqui assim, eu tentava gravar para criar esse ambiente fechado e eu me livrar daquela coberta maluca que me esquentava o mundo. Então, mas nada disso funcionou, gente. Só quando a gente comprou o microfone bom mesmo. Fala aí, Jara. E aí, Jara? Não tem muito a ver com esse assunto técnico, mas eu tenho uma pergunta, uma curiosidade aí pro Leandro. Qual foi a gafe que você cometeu que não foi ao ar? Você lembra de algum? Tem uma recente que eu não sei se não foi ao ar, a gente edita muito pouco o conteúdo do programa em termos assim de gafe, porque a gente meio que tem um cuidado de não ficar cometendo isso durante assim, a gente se preocupa com isso, então a gente acaba tendo um pouco de cuidado, assim, acaba saindo um pouco. Mas teve uma que a Lud não gostou da piada que eu fiz, e aí eu tô na dúvida se foi pro ar ou não, foi quando eu fiz a piada do banheiro. Não, aí eu falei, não, Rubens, corta essa merda aqui. Não, quando a gente tava falando de banheiro unissex e tal, e aí eu não lembro quem, um de vocês, um mecenas, virou e falou que teve caso que foi em lugar que usaram o banheiro unissex para transar. E aí eu virei e falei, cara, pô, aí o errado é o cara que tá usando o banheiro, né? Não é banheiro unissex, ele tá errado. Aí a Lud falou, não, essa piada aí não tem graça não, corta, Lud, corta, Rubens. Eu acho que foi, não foi, Lud? Não, acho que foi por aí. Mas assim, tem essa coisa... Quando rola a percepção imediata é bom, porque aí a gente fala com a alma do Rubens, Rubens, corta isso, Rubens, corta aquilo. A gente fala com nossa entidade, fala Rubens, e aí ele vai e faz o corte. Mas, gente, falar besteira é muito fácil, porque o fluxo de pensamento é muito... E você trabalha com áudio, né, Jara? Você falou alguma coisa comigo sobre isso. Não, eu trabalho com áudio, mas eu também sou diretor de fotografia e faço fotografia, então eu trabalho toda essa área. Ah, entendi, audiovisual e... Aí, na parte técnica também, tudo isso eu faço. Então, essa parte técnica aí eu até relevo, porque eu sei como é que eu sei como é difícil produzir um conteúdo, produzir as coisas com qualidade alta e meu padrão é alto, então eu sei, nem eu consigo atingir o meu próprio padrão, entendeu? Tá certo. E a Nandinha mentiu pra mim, pra me sacanear, e eu vou nela reclamar com ela, ou o pano resolve mesmo? O pano ajuda, inclusive se você olha ambientes que tem muita madeira, por exemplo, o pessoal geralmente coloca um tapete também. Se você olhar, tem vários estúdios, por exemplo, de gravação de música, que para criar aquele ambiente legal, eles penduram tapetes assim nas paredes, colocam tapete no som para abafar o som o máximo possível, né? Funciona, ajuda sim. Não vou brigar com a Fernanda. Não brigo. Não, ela é uma queridaça. Agora, tem uma história boa que é tipo... Acho que foram uns 6 ou 7 meses gravando com o Leandro, ele falando uma palavra que me irritava muito. Mas eu falei, cara, porra, é chatão falar isso, né? Tipo, falar pro cara que ele tá falando a palavra errada. Como é que ele não percebe que ele tá falando errado? Porra, é uma palavra tão simples. Aí chegou um dia, eu falei, cara, eu preciso te falar, eu tava quase morrendo. Você tá falando a palavra próprio. Só que você fala próprio. Ele falou, eu não falo próprio. Tu acabou de falar. Olha, gente, foi difícil. Aí eu falei, vai escutar uns programinhas aí atrás. Aí ele
acho que ele todo resignado, tipo aquele pombo triste. Eu vi o programa. E aí ele começou a trabalhar um próprio. Demorou um tempo pra ele articular. Aí pra ficar natural, demorou pra ficar natural, mas eu agradeço muito, sabia, cara? Porque assim, vício de linguagem, se você não acusa, a pessoa não percebe. Não importa. Não importa. Eu não consigo nem falar direito. Pra eu poder falar o teu errado, eu tenho que pensar. Eu tô lembrando na minha cabeça aqui, sinceramente, eu nunca falei isso certo, não. Esse segundo R aí nunca passou pela minha boca. Mas o carioca é uma cara de pau, né? Porque eu falo mesmo. Pois é. Eu falo essas paradas todas erradas. Mas enfim, no podcast... Eu lembro, cara, que eu tinha o vício de linguagem. Quando eu casei, eu tinha um vício de linguagem que hoje ele me incomoda muito, que é o pra mim fazer. Mas aí não é vício de linguagem, não. Aí é erro de português mesmo. É a gramática. É erro de português, assim como o próprio erro de grafia, né? O próprio... Ele tá vendo? Não consigo mais falar o próprio. Ainda bem. Obrigado. Aí a minha esposa falou comigo, falou, cara, você tá falando pra mim fazer, tá errado. Aí eu tô falando pra mim fazer? Ela, tá. Mesma coisa, então tá bom. Aí eu comecei a prestar atenção pra corrigir. Se ninguém fala, não muda, cara. Não, e tem coisa que, assim, é inevitável. Eu já cansei, quer dizer, já desisti de corrigir quem conjuga o verbo haver. Uhum. Pra mim, isso é batalha perdida. Pra mim, já era pra... Já pega a gramática, reescreve ela e coloca o verbo haver como conjugável, porque já era, já perdemos, sabe o que é. Nem me incomoda mais. Se vier escrito... Aí a gente corrige. Agora, o pessoal falando, sim, deixa passar. Não, e isso tem muito também de educação. Eu vejo muito assim, né? Como eu morei em algumas regiões, alguns estados do Brasil, tem estado que o para mim fazer é comum, é presente, sabe? Em Minas, por exemplo, é muito natural as pessoas falarem o para mim fazer. Não é algo do vício de linguagem mesmo, é da cultura, tá lá, tá na fala. Mas em Minas pode tudo. Minas pode tudo. Tem pão de queijo, tem café bom. Ou quando você começa a falar errado pra zoar alguém, né? Tipo assim, uma situação do tipo, quer que eu pego tal coisa? Né? Porque alguém perto fala desse jeito, aí você começa a falar com outros familiares e amigos pra, né, fazer aquela zoeira externa. Sim. E de repente você... absorve. Acusou aquilo, né? Absorve, Daqui a pouco se pega falando igual. Exatamente. Esse é ruim. Esse pra tirar é bem ruim. Porque pra explicar que é zoeira, você sabe falar correto, é difícil. É punk. Eu tenho uma história da infância que era... Minha mãe de criação era uma senhora analfabeta, de pai e mãe, só sabia assinar. E aí, a gente tinha uma vizinha de frente, na casa, a gente morava em casa, uma vizinha na frente, chamava Elvira. Ela chamava a vizinha de Dona Ervira. E eu, pequena, meu pai chegou em casa um dia de noite pra jantar. Eu falei, pai, que o senhor não sabe, a Dona Ervira, ele não é a Ervira, é Elvira. Eu falei, o que eu falei? Mas, porra, a criança tá ouvindo, tá aprendendo. Olha, foi foda, foi fácil pra mí, não. Fora que alfabetizar uma criança chamada Ludmila, L-U-D mudo, M-Y-L-A, vamos escrever esse nome? Eu falei, porra, pai, uma vacilação tua aí, essa grafia, hein? Bom, então vamos evoluir aqui, Leandro. Uma pergunta que não quer calar, a gente quer saber, nesse buchicho, Leão Lobo pediu pra eu te perguntar, nessa fofocada. Você ainda é cupim de copa ou melhorou? Eu vou te provar que eu me curei e que isso eram calúnias com uma imagem. Entendi. Primeiro copo do Surra. Toma. Não, mas peraí. Tem 4 anos e meio. Quantos primeiros copos do Surra você teve que ter pra ter esse sobrando? Não mete pergunta dentro de pergunta não, que isso é feio. Isso desgasta a relação. Isso é feio. Desse aqui foi um só, né? Até porque só tinham 4, né? Acabou, né? Você ficou com 2, eu fiquei com 2, então acabou. Dessa taça só tinha só quebrei uma. Aí você tem mais um, ou seja, se quebrar, quebrou, acabou. Ó, eu realmente melhorei muito, cara. Melhorei muito. Não estou mais destruindo copos. Eu acho que aquilo ali era muita calúnia. Tinha às vezes que você já botava na minha conta e foi o gato. Aconteceu, foi o gato. Quebrou um copo tem um pouco mais de um mês. Quebrou o copão da Rueira aqui em casa. Não fui eu. Pô, mas foda-se, cara. Claro que foi tu. Teve motivo de briga. Foi motivo de briga. Inclusive foi minha sogra que pegou o copo que eu falava pra ela não pegar. Ela pegou o copo pra tomar na madrugada, um Nescau, não sei o que tal.
Aí, no meio da madrugada, ela foi botar em cima do lugar, caiu, quebrou. Eu acordei com o barulho quebrado. Quando eu cheguei, eu falei, o que aconteceu com o meu copo? Quebrou. Aí eu, puta merda. Caraca, cara. Foi motivo de briga. Eu falei, mas já falei para não pegar, cacete. Mas foi o último copo que quebrou. Tem tempos que não quebra copo. Tá vendo? Se o Sérgio Goldar tivesse aqui, eu ia pedir pra ele fazer uma figurinha, corpo de cupim, cabeça de Leandro. Acho que eu vou soltar essa lá no grupo. Sérgio! Corpo de cupim, cabeça de Leandro. Boa. Pô, o Sérgio é um mestre. Aquela figurinha que ele fez do É Assim que Começam as Brigas. Eu uso ela toda vez, cara. Começa a ter discussão no grupo de WhatsApp do trabalho, eu só mando, é assim que começam as brigas. É assim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Eu nem lembrava que foi de lá que eu peguei as figurinhas, que eu uso ela pra todo lado também. Com a minha cara, Alex. Meu Deus. Vamos pra gente ir caminhando pro final do nosso papo aqui. Vamos compartilhar memórias do Leandro, assim, algum comentário engraçado, alguma referência, alguma piada que vocês se pegaram falando assim, miserável, ri com você. Quem quiser aí, ó, já levanta a mão. Maurício, tu tá muito quieto hoje, hein, Maurício? Não é normal, não. O que tá acontecendo? Tá doente? Uma noção de corpo não, é porque eu esqueci que a cerveja é forte, aí tá me dando um... Porra, uma mão desse tamanho. Conta aí, divide aí uma memória aí, compartilha uma memória aí. Então, pra mim, a coisa mais legal, acho que foi, a gente falou isso pessoalmente, ou tá em algum programa, quando a gente estava falando, relembrando da década de 80, falando das coisas da década de 80, eu lembro de falar uma coisa que eu uso até hoje, né? Olha, a década de 80 foi muito errada, mas também foi muito boa. Foi muito errada. Isso, pra mim, foi a coisa mais profunda que a gente pode... Cara, pior que é mesmo. Aí eu uso isso até hoje. Aí eu assumo que eu sou um cara da década de 80, que eu curti, mas que era muito errado, era. Muito mesmo. Posso compartilhar uma ideia? Pode. Não, porque tem uma coisa que eu acho que o Leandro já falou, e agora você vai poder entrevistar, né, o Leandro em algum programa futuro do Surra de Lúpulo, que o Leandro, ele é piloto de simulador de voo, né? Sou. Simuleiro. E aí, poxa, imagino que você também acompanha aqueles canais do Lito, Aviões e Música, né? Sim. E aí, porra, Lud, minha sugestão é você gravar um programa com esse cara chamado Simulador de Cerveja. E esse cara falar um pouquinho de simulador de voo, falar um pouquinho de cerveja. Menino, o Leandro, ele quer ser o Tom Cruise. Aí... Aí ele fica fazendo simulador de helicóptero, de moto, de avião, que é pra dizer que ele tem brevet, previdência privada, BGBL, VGBL, sei lá. Cara, mas olha só, quando eu fiz 45 anos, bateu uma crise da meia-idade séria, eu cheguei a estudar tirar brevet. Eu cheguei a estudar, falar assim, quanto é que custa, quanto tempo para tirar brevet, de tão apaixonado que eu estava pelo simulador. Só que eu descobri que custa muito caro e demora muito tempo. Eu falei, cara, não. É muito dinheiro e muito tempo para você levantar de um teco-teco. Então, não sei se eu tô afim, não. Aí eu meio que dei uma esfriada. Mas cheguei a pensar seriamente, Lud. Manda aí, Wagner, qual é a tua memória? Na verdade, como ele falou de tempo, não é bem memória, é uma curiosidade. Até porque em função, né, dele estar se afastando e tal, eu queria saber, assim, como que você conseguia conciliar essas gravações, que eu imagino que é um puta de um trabalho, e isso não ser sua fonte de renda, enfim. Como que você conseguia fazer isso de maneira tão bem feita, tão legal, tão descontraída? Não parece em momento algum que era uma coisa pesada para você, enfim. Como que você levou isso por tanto tempo? Cara, primeiro com a Lud. Se não fosse a Lud, eu acho que eu não teria levado. Eu já fiz 4 podcasts na minha vida, né? Eu fiz o primeiro podcast que eu fiz, foi com um amigo no nível de intimidade que eu tenho com a Lud, que é um amigo que eu tenho desde os 10 anos de idade, e foi um podcast sobre rock, o Máquina do Tempo, e a gente ia gravando, ia tocando e tal. E era meio loucura, assim, não era tranquilo como é fazer com a Lud, né? Tranquilo entre aspas, tá? Primeiro, fazer com a Lud, porque ela é muito organizada de verdade e ela encampa umas coisas que, quando, por exemplo, eu tentava fazer nos outros podcasts que eu fiz, ninguém encampava, que era, vamos gravar gaveta. Vamos gravar 2, 3 semanas antes
E é isso mesmo, porque a gente não sabe se um dia vai acordar sem voz, se vai acordar doente, se vai estar sem clima, se o convidado vai dar bolo. Então vamos gravar gaveta. E a primeira vez que eu falei isso com a Lud lá atrás foi muito escaldado mesmo do Máquina do Tempo. Eu falei, cara, não quero passar por aquilo de novo, de que no Máquina já teve programa que a gente gravou num dia e foi publicado no dia seguinte. Falei, não quero passar por aquilo de novo. Aí e ela topou e a gente fez. E isso ajudava muito. Outra coisa, de novo, mérito da Lud. 90% das pautas foram feitas pela Lud. Pré-produção foi feita pela Lud. Então, eu entrava muito assim, quando a gente conversava, pô, será que falar sobre isso é legal? E aí conversava tal, e em algumas pautas eu fazia umas colaborações. Então, para mim, era mais a produção, a gravação e o pós-gravação, né, do que o pré em si. E o pré é trabalhoso pra cacete. As poucas vezes que eu fiz, é muita loucurinha. Porque você tem que definir o assunto, encontrar o convidado, mandar mensagem para o convidado, ele responde, ele não responde, ele diz que vai, diz que não vai, bate na trave, morre, não sei o que e tal. Aí depois que ele combina, aí a gente faz as coisas de maneira muito, assim, disciplina e liberdade, já diria Renato Russo, né? A gente faz as coisas, a gente faz muito na disciplina mesmo. Então, a gente tem um roteirinho de mandar para o convidado a pauta antes, sabe? Avisar para ele que horas que a gente vai entrar, que vai ter teste de microfone, que não sei o quê, que o que ele pode, que ele pode beber uma coisa, que a gente vai precisar. Então, a gente fazia tudo isso antes. Isso dá muito trabalho. Isso eu acho que se eu estivesse fazendo sozinho, eu não faria, mas nem morto mais, assim, nunca mais. Eu acho que o primeiro ponto é esse, porque foi com a Lud, senão não teria acontecido. O segundo ponto é que gravar é sempre bom. Para mim, dos 200 e... A gente já gravou, acho que 236, 237, né, Lud? Por aí. Uhum. Dos 237 programas, 230... eu acho que eu vou encerrar em 237 sem contar o do Mundial da LBR, né? Que é o extra. 237, não, mas aí teve Encontro Selvagem, teve Academia da Cerveja, foi para mais de 250 programas. De todos os programas, sei lá, talvez 2, 3 não tenham sido bons de gravar, sabe? Tem sido assim, putz, não tô afim. Alma saiu do corpo. Assim, nem não foi ruim, mas teve uma hora que desconectou. Mas, sabe, teve aquele programa que você começa assim, putz, não tava tão afim, e aí você se encampa. Mas eu adoro isso de bater papo. Eu gosto de bater papo. Adoro. E aí o que a gente fazia era bater papo tomando uma cerveja sobre cerveja. Então, tanto que assim, o Boteco do Sul é um programa que saía um pouco da ideia da cerveja, saía um pouco ali do tema central cerveja, e que eu gostava muito porque era total boteco, né? Papo de boteco mesmo, assim. Mas eu acho que era isso. Porque é trabalhoso demais, Wagner. É bizarro. Eu imagino isso, eu fico pensando essa questão de pauta, é o que você comentou, né? É que realmente a Lud, então, ela conseguia puxar muita coisa e, no final das contas, te aliviava, né? Você não tinha aquele risco grande que você comentou do outro podcast lá e tal, te dava um conforto, vamos dizer assim, para trabalhar. Não é, vamos dizer assim, não, é exatamente isso. Pô, você chegar e você já ter uma pauta bem madura, facilita demais o trabalho. Facilita demais o trabalho. E aí, de novo, né, vem de organização, vem de disciplina. A gente gravava, teve até 4 anos de programa, a gente gravava sempre no mesmo dia. Depois que a gente começou a abrir para, dessa vez vamos gravar terça, putz, a agenda tá melhor na quarta, a agenda tá melhor na quinta. Mas a gente só gravava terça-feira, 18 horas. Então nem isso a gente discutia mais. Aí, de vez em quando, eventualmente, um convidado falava que não podia determinado horário. Aí a gente se adaptava àquilo, mas era raro, né, Lud? Foi bem raro, né, assim. Então, isso tudo vai ajudando a gente a eliminar variáveis que você não precisa lidar. Então, a gente não precisava lidar com programa surpresa, a gente não precisava lidar com quando vai ser a gravação, que dia, que hora, sabe? A gente ia eliminando. E os primeiros 70 e poucos programas eu editava. Era eu que editava. 50 e poucos, 70 e poucos, 70. A gente contratou o Rubens depois no segundo ano, né? Acho que foi em novembro daquele ano da pandemia. Devia ser uns 70 programas. Sim, por aí. Aí era mais puxado, porque quando acabava o programa, eu ainda ficava mais umas 8, 9 horas editando o programa. Então, cada programa ali consumia umas 8 horas de edição. Tal. Hoje em dia,
o programa de edição, ele é melhor, né? Ele tem alguns recursos para agilizar, mas há 4 anos ainda não tinha. Então, quando eu tinha que tirar respiro, era na unha. Quando lançaram o recurso dele detectar respiro e tirar, eu vibrei. Falei com a Luz, ganhei 1 ou 2 horas aqui de edição, de 1 a 2 horas de edição. Mas é puxado, consome muito tempo. É muito satisfatório, mas consome muito tempo. Pessoal, vamos agora pra gente ir caminhando pra esse lugarzinho final. Vamos abrir pra pergunta, assim, vocês têm alguma outra? Quer abrir o chapéu do corpo e fazer uma pergunta aqui pro He-Man? Quer abrir o chapéu do, sei lá, quem? Como é que era o nome daquele personagem mago verde do Caverna do Dragão? Presto. Você vai tirar algum coelho da cartola do Presto, vai sair a Uni. Alguém quer fazer uma pergunta para este pequeno jovem barbudo? Essa é a hora, o Calem-se para sempre. Como é que você vai ocupar seu tempo agora? O que você vai fazer? Caralho! Vou fazer nada, Jara. Vou fazer nada. Tô precisando ter tempo livre, ter tempo ocioso. O Maurício perguntou isso pra mim no privado, né, Maurício? Até me sugerindo como ocupar. Eu falei, não, meu querido, eu tô querendo parar. Desde moleque eu sempre tive alguma coisa que eu tava criando, fazendo, algum projeto. Então eu tive fanzine nos anos 80, nos anos 90 eu tive fanzine. Sabe, eu já fiz revista, já fiz muita coisa. E aí agora eu tô querendo curtir o não fazer nada, sabe? Dolce Finance mesmo, né? Assim, cara... Vou parar, vou ter uma hora para ler meus livros, que eu tô sem... Diminuir muito o ritmo de leitura, diminuir muito o ritmo de várias coisas que eu tô querendo voltar a viver. E tô querendo, 47 anos, né? Eu tô querendo começar a assentar mesmo. Nada, pelo amor de Deus, não. Tá certo. Minha esposa tá bolada comigo, porque ela fez a mesma pergunta, tá, Jara? Ela falou, e o que você vai criar agora? Eu falei, nada. Ela, tá de sacanagem, o que tá acontecendo? Eu falei, não vou fazer nada. Não, você já tá com alguma ideia na cabeça. Nada. Ela tá preocupada que ela não vai dar conta da atenção que você tem pra dar pra ela com esse tempo livre. Porque um casamento de 24 anos, não é isso? Vocês estão casados há 24? 24. Um casamento de 24 anos, esse casal se ama, mas ele não se tolera pra conviver desse jeito. Com essa intensidade. Entendeu? Com essa intensidade, essa coisa do tipo, eles querem independência. Já passou a fase do amor, eu quero estar grudada, entendeu? Então, assim, a Letícia tá com medo, ela não falou nada comigo, mas eu tenho certeza que se ela tivesse oportunidade, ela falaria. Ela ia falar, você que também é louca, cria alguma coisa pra fazer com ele de novo, vai, tira ele de casa. Exato. Então, Leandro, você se sentiu amado, você se sentiu querido depois desses 4 anos e meio. Então, por favor, você deixa uma mensagem de fé para essas pessoas que estão aqui com você até 9 da noite gravando esse programa. Cara, a primeira mensagem de fé não é uma mensagem, né? É um agradecimento, assim. Não é a primeira vez que eu falo isso e é total real. Vocês, mecenas, são um respiro pra gente que se dedica tanto para fazer esse trabalho e ver esse eco que a gente escuta ouvindo vocês, conversando com vocês no grupo, quando vocês entram para assistir uma gravação, quando eu encontro pessoalmente, né? Já tive o prazer de encontrar algumas pessoas aqui pessoalmente e é um presente, assim, é um agradecimento que dá energia para sustentar durante 4 anos e meio e dá luz de fazer 8 anos de aniversário aí com Surra, que eu tenho certeza. Calma, Calabreso. Que vai longe, sabe? Eu acho que primeiro isso. Cíntia, fala, Cíntia. Acabei de ver que você levantou a mãozinha. Eu só acho que nessa saideira o Leandro devia largar esse jejum alcoólico aí e mostrar pra gente como é que faz pra sair o barulhinho da abertura da lata aí nesse microfone. Boa, Cíntia. Muito bom, muito bom, muito bom. Amizade é um negócio maravilhoso, né, gente? Coisa linda. Eu não sei como é que faz. Depois eu compartilho a tela e mostro, tá? Depois eu vou compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Consigo. Eu vou compartilhar a tela e vou mostrar depois. Pois é, mas pra mim nunca funcionou, tá? Então, aqui, ó. Depois não, quem sabe faz ao vivo. Tem nas configurações do áudio, eu já tinha ensinado isso pra Lud. Tem lá o Audio Profile, é só colocar em Medium. Colocou em Medium, ele pega barulhos
Mais alto. Colocou em medium, aí, tipo, vem um espírito e aí faz barulho. Ele para de fazer esse filtro. Pronto. Tá bom, vamos pronto. ver se agora, quando nessa nova fase do Surra, as minhas cervejas, se eu voltar a beber durante a semana, farão barulho ou não, tá? Tá bom. Vamos ver. Tá bom. Na verdade, o que ele ia mostrar ali era o arquivo de áudio que ele usa em todo o programa para não falhar nenhuma vez. É isso, Alex. Com certeza. Olha, eu tinha isso separado quando eu editava, eu incluía, tá? Eu fazia. Aí, ó. Acabando com a magia. Eu tinha uns 6 arquivos de áudio de clac, 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 e aí quando eu ia editar eu ia variando isso, eu ia mudando. Eu fazia sempre. Mas eu acho que outra coisa que foi muito legal pra mim, aí não mais sobre agradecimento, me fez ver a cerveja de um jeito diferente. Não só do consumo, mas na cultura, que é uma coisa que eu adoro. E aí me fez ver a cultura de tantas maneiras diferentes, sabe? A cultura da pessoa que tá no boteco tomando uma cervejinha. Igual o Preá bebe, né? Que é pra sentar e ver o jogo do fogão, que a Aline tá correndo pra ir lá assistir. Sabe? Como aquela pessoa que chega querendo experimentar todos os sabores que tem, como aquela pessoa que só quer beber aquela fiel. Então, assim, que não sei que conceito é esse, né, Lúdia? Da fidelidade. Eu sou fiel à minha esposa. Eu acho que o programa me fez isso e eu acho que uma outra grande coisa foi ter a chance de entrevistar tanta gente apaixonada pelo que faz. Cara, conversar com a Aline Bern falando sobre cerveja, o olho daquela mulher brilha. Conversar com a Carol Assunção, o olho dela brilha. Conversar com a Gabi Miller, da Levtech, sabe? São pessoas apaixonadíssimas, com o Juan e o Calote, sabe? Com o John e o Calote, que eles não se aguentam, eles falam em portunhol mesmo quando estão, sabe, assim, a gente batendo papo na feira lá e eles soltavam uma sem querer. É muito legal conhecer pessoas tão apaixonadas por coisas que você também gosta muito, né? E aí foi muito bacana. E, Lud, muito obrigado, né? Por ter tido aquela ideia maluca lá na Capa Preta de vamos fazer um podcast. Eu falei, porra, não. 4 anos e meio depois. Exatamente. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Como o Leandro disse, esse programa não existe sem os mecenas. Os mecenas nasceram depois do Surra, mas nasceram de pessoas apaixonadas por esse programa, assim como a gente também. Então eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui nessa gravação e também esse tempo todo com a gente, apoiando e dividindo e trocando com a gente lá no grupo. Então a gente vai encerrar o programa agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa e muito conteúdo bacana toda semana no seu agregador de podcast favorito. Aqui a gente vai citar a Ive, o Pablo, o Silvio, que estava na gravação com a gente, a Thaís, o Almir, o Djair, o Giovanni, que também tá aqui, mas o Alex, que tá aqui, o Wagner, o Jara, o Kaique, minha bolinha de estresse, a Aline, a Cíntia maravilhosa, o Maurício, que é o nosso fiel escudeiro, tá sempre na gravação com a gente, o Samuel, que já esteve aqui. Me ajuda a lembrar se eu esqueci de alguém, Leandro, pelo amor de Deus. Esqueceu não, acho que falamos todos. Falaste. Então é isso, meus amigos. Esse é um até logo pro Leandro. Ele segue no nosso grupo como mecenas, pelo que ele disse. Sigo. Tamo junto, contamos com vocês. E essa nova fase vai ser tudo igual e tudo diferente, mas eu não sei nada ainda, porque a gente não começou a gravar. Conto logo mais quando eu souber. É isso, meus amigos. Um beijo. Um beijo, gente. E até semana que vem. Muito bem. Até semana que vem, não. Se eu não encontrá-los novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como diria o Truman. Aí, viu? Como diria eu, no caso. Beba local. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.